Nessa minissérie de 3 mensagens sobre Natal e adoração, nós vimos que o que a gente realmente pode fazer de bom no Natal não é comer panetone, chester, arroz com passas ou trocar presentes. Nós sabemos que Natal é adoração e vimos a adoração de Maria, a adoração de quem espera olhando para a história de Deus e adora a Deus. Vimos a adoração imediata dos pastores. Eles que foram à manjedoura viram o menino Jesus nascido e perceberam que aquele era o Salvador do mundo. E explodiram de louvor e adoração e proclamação a todos que o rei havia nascido. Nesse terceiro vídeo eu quero fechar com a ideia da adoração do Natal, que é uma adoração sacrificial. A verdadeira adoração do Natal é a adoração que nos custa algo. E nós vemos isso na adoração dos magos, gentios, pagãos, estrangeiros. Essa história está narrada lá em Mateus capítulo 2, versos de 1 a 12. Os magos não eram vizinhos de Belém, não moravam pertinho. Eles vieram de longe, a Bíblia diz do Oriente. E aí você já começa a calcular o custo. Uma jornada, talvez meses de viagem, enfrentamento de perigo, despesas altas para fazer essa viagem. Também o custo de honrar o menino Jesus, como vamos ver, eles que eram reis, sábios, homens poderosos, saíram para honrar alguém que era pobre e que não tinha expressão alguma. E também apresentaram presentes caros, como vamos ver. Tudo isso com um único objetivo: a adorar a Deus com algo que custa, prostrar-se e adorar o verdadeiro Rei dos Reis que havia nascido. Imagine esses homens no deserto viajando. Longas viagens de calor e frio, debaixo de estrelas, do sol quente, talvez procurando no mapa rotas, qual a distância, qual o caminho. Isso fica muito claro para nós. A adoração deles não foi algo conveniente, fácil, rotineiro, cômodo, foi algo sacrificial, algo custoso. E o primeiro ato de adoração desses homens não foi realmente a entrega dos presentes, mas a postura. Mateus 2,11 diz que quando eles chegam ao local onde está o menino Jesus, talvez já um pouco crescido, eles entregam presentes. E antes de entregar presentes, o texto diz que ao entrar na casa, eles se prostram e adoram. Não deram um alô qualquer, uma olhadinha no bebê, um aceno respeitoso, que bonitinho esse menino, nada. Eles se prostraram, reconhecendo aquela criança como o soberano de tudo, o Filho de Deus eterno, que era maior do que eles. A adoração que custa para nós começa com esse reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa pequenez, a grandeza do Deus que se fez homem para nos salvar, reconhecendo a sua soberania. Se a sua vida hoje é uma vida de pé e não de joelhos, é porque a adoração ainda não é completa. A Bíblia também diz que, além de se prostrar e adorar, eles oferecem tesouros, ouro, incenso e mirra. Não foram presentes que eles compraram de última hora, não. Eram presentes de grande valor, presentes caros e com significado. Foi algo planejado. A maioria dos estudiosos concordam que ofertar o ouro significava dar presente para a realeza, para um rei. Eles estão reconhecendo que Jesus é o Rei soberano. Também dizem que quando eles entregam incenso, talvez seja uma referência àquilo que é usado no templo para adorar a Deus, o incenso, ou a uma divindade, reconhecendo aquele Jesus não somente como Rei, mas como Deus digno de culto. Ouro, incenso e mirra. A mirra era algo usado para embalsamar mortos. Talvez foi um reconhecimento profético de que aquele menino seria o sacrifício pelos pecados. Não sabemos que não é um sacrifício morto. Jesus vai reviver, mas naquele momento eles estão reconhecendo: este menino é o Salvador. E essa mirra diz que ele vai morrer por nós. Que lição para o nosso Natal hoje! A adoração é o que cabe no Natal. Você está disposto a entregar que tipo de adoração sacrificial ao Senhor? Não se trata apenas, é importante isso, mas não se trata apenas de dar algo pontualmente em sua igreja, uma oferta, uma canção, uma oração. Mas entregar tudo que é valioso para você. O seu tempo, você dedica ele ao Senhor?
Os talentos que você tem usado para trabalhar para o Senhor? Os seus recursos, o seu dinheiro, os seus bens, seus alimentos estão a serviço do reino? O Natal nos lembra que Deus nos deu de presente o sacrifício mais caro, o presente mais caro, o seu próprio Filho, que nasceu como Jesus de Nazaré. Que resposta você dá a isso? Precisa ser a resposta de adoração dos magos. Adoração que custa algo, devolver tesouros ao Senhor. Ouro, seus recursos, reconhecendo que Ele é Rei. Incenso, a sua adoração e o louvor a Ele como Deus. E mirra, a gratidão, o louvor pelo sacrifício que Ele veio realizar na cruz pelo seu e pelo meu pecado. O que é que você vai dedicar ao Senhor neste Natal, nesse final de ano? Que a sua adoração seja intencional, cara, completa e permanente, que ela dure o ano todo. Com esse desafio, com essa palavra, nós encerramos essa minissérie de devocionais sobre a adoração e o Natal. E o que eu espero que você tenha compreendido é que o Natal não é um feriado, nem um chamado a assistir Roberto Carlos especial. Não é um convite para fazer árvore de Natal, colocar bolinhas e presente ali. Muito mais do que isso, o Natal é um chamado à adoração. Lembre-se, o Natal bíblico está recheado de adoração. Adoração esperançosa de Maria, adoração imediata dos pastores e adoração sacrificial dos magos. Se você gostou dessa série, compartilhe esse vídeo e os outros também, para que mais pessoas entendam o verdadeiro significado de adorar a Deus nesse Natal. Que seu Natal seja cheio da glória do Rei. E para isso vamos orar nesse momento. Senhor, que assim seja o nosso Natal. A contínua esperança da Tua promessa de olhar para a história de Deus e reconhecer a Tua bondade, grandeza e poder. Como Maria. Que seja a experiência dos pastores de ver o menino Jesus na manjedoura e contemplar ali o Salvador que vai morrer na cruz e ressuscitar pelos nossos pecados e responder com louvor, com vida e com testemunho. Que a nossa adoração seja a adoração dos magos, nos sacrificando pelo Senhor, pela sua obra, pelo teu querer, entregando o que há de melhor nas nossas vidas para o Senhor, a nossa obediência, os nossos recursos, o nosso tempo e toda a nossa devoção. Nesse Natal receba, Senhor, a nossa adoração. Que Deus te abençoe.